Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. E gente, não esquece de curtir, compartilhar, seguir em todas as nossas redes sociais, vocês já sabem já. Então, só, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify, já chegamos a 1000 já inscrito no Spotify, estamos no TikTok. Se você tiver Amazon Music, se você tiver, na verdade, a Alexa, é só você pedir para a Alexa tocar o último episódio do Leste Empreendedor, que ele vai tocar esse episódio aqui, tá bom? Então, gente, como eu costumo falar pro presidente ali, né? Nós estamos aqui hoje, pedir o presidente prender a mesa, porque hoje o papo vai ser bom, gente. Hoje o papo, vocês vão ver a história aqui de mulheres empreendedoras incríveis, como vocês já conhecem dos outros episódios. Já estamos chegando já ao episódio 60, tá? Já foram mais de 100 episódios, contando com todos os outros podcasts, né? Então, por isso que você já viu. Vocês lembram lá do começo, quem for ver o primeiro podcast, o meu primeirinho lá, vão ver que inclusive eu tô gaguejando lá. Agora já é quase que já automático já. Tá? Então, meninas, como é que vai funcionar? Eu vou pedir para cada uma primeiro contar a sua trajetória, falar quem é, contar a sua trajetória e tudo, pode ficar à vontade. Quando todas contarem, eu vou começar com algumas perguntas relacionadas aqui a vocês, tá? São pessoas com mulheres de áreas completamente diferentes que vocês vão ver que no final todas vão se conectar, tá bom? Pode começar. Tudo bem com vocês? Meu nome é Angélica Cunha, sou comunicóloga, estudante de Direito também, sou formanda em Publicidade e Propaganda, mineira do interior, né, do Triângulo Mineiro de Patrocínio, Minas Gerais. Vim parar nesse mundão aqui aos 17 anos de idade, depois que eu passei num concurso de turismo e achei que fosse ser a área da minha vida, mas... De repente, mudei de ideia também, vim para estudar para medicina, fiz patologias clínicas e caí na comunicação. Não, tô falando, pode olhar aqui pra gente aqui, não precisa olhar direto pra câmera, não. E caí na comunicação. Bom, hoje a minha trajetória é como de muitas mulheres. Mulheres que passaram pelo empreendedorismo, que fizeram a transição de carreira, de forma abrupta, né? Que falaram, não quero mais trabalhar só com vendas, eu quero vender o meu produto, eu quero fazer o meu, se for para eu passar aperto, eu vou passar. E isso aconteceu até que eu me consolidasse na minha área de comunicação. Isso foi muito bom. Por quê? Porque eu me permiti viver experiências únicas que me fizeram crescer 10 anos em um ano, e também iniciar a venda dos meus próprios produtos, que é de área completamente diferente, que são os meus bombons artesanais. Então, tenho duas áreas aí, que é a comunicação e também o empreendedorismo, que é algo que está na minha veia e vendo o meu produto hoje, né? Os meus 2 produtos. Tá muito bom. Oi, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Juliana Costa, professora de História, turismóloga, formada em turismo também. Entrei achando que ia viajar, mas acontece que a gente planeja viagem para as pessoas. Nesse tempo que eu me formei, trabalhei 12 anos numa multinacional, planejando viagens de pessoas. Casei, aí saí da minha carreira para ser mãe, e aí eu fiquei numa dependência emocional, financeira, por cerca de 10 anos. Até que houve o rompimento bem abrupto assim também do meu relacionamento. Eu cheguei aos 40 com 2 filhos pequenos e tendo que recomeçar do zero, porque eu estava fora do mercado de trabalho. E daí, o fundo do poço também amola, né? Porque eu já ajudava as minhas amigas a investirem, a organizar a vida financeira, e elas falaram assim para mim, amiga, dá aula de educação financeira. Eu falei, mas eu não tenho graduação com isso. E daí eu fui me especializar, fiz uma pós em São Paulo, hoje estou terminando outra pelo Primo Rico. E aí eu comecei a dar aula gratuitamente. Quando fui contratada por uma escola. Fiquei 2 anos sendo professora de crianças, mas não que eu não goste de dar aula para crianças, óbvio, é muito gostoso. Mas é diferente, porque quando as mães vinham falar comigo, elas queriam que eu ajudasse ela. Poxa, você está ensinando isso aqui para o meu filho? Como é que eu faço um planejamento assim também? E aí eu falei, opa, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou empoderar mulheres através do incentivo à educação financeira e incentivo à renda extra através do empreendedorismo feminino. E assim eu me lancei. Ano passado eu comecei, pedi conta da escola
e me lancei nesse mundo onde é uma aventura, é desafiador, mas é muito gratificante quando chega uma mulher para você e fala: nossa, eu consegui poupar R$ 100, eu consegui colocar na caixinha. Então, isso engrandece a minha alma. E aí eu criei uma microempresa que se chama Geração de Mulheres Preciosas, onde o meu maior intuito é empoderar, levantar e transbordar a vida das mulheres através da educação financeira e, claro, o empreendedorismo, porque eu acho que são 2 pilares que andam junto. Não adianta você ter dinheiro se você não sabe investir o dinheiro. E não adianta você não ter dinheiro se você também não sabe fazer dinheiro. Então, são 2 pilares que eu acho que andam juntas. Estou aqui para somar e transbordar a vida de vocês. Sim. É engraçado, eu senti uma certa proximidade, tanto contigo como com você. Você falou que é formada em Direito. Não, eu sou formada em comunicação e estou fazendo Direito. Está fazendo Direito e Marketing ao mesmo tempo? Na verdade, eu faço uma pós que já era para eu ter terminado, a pós em Publicidade e Propaganda. É a docência, porque hoje, por eu ter vivência nesse mercado da comunicação e trabalhar com casos de grande repercussão, o meu caminho ele foi inverso. Eu não fiz a pós para atuar, eu atuei para eu fazer a pós. Então, por exemplo, hoje eu tenho casos de repercussão de limpeza de reputação, autoridade de marca. Eu tenho diversos, assim, não vou dizer que centenas, mas eu tenho dezenas de matérias na TV Record, em TV Globo, em diversos programas que passaram em mais de 80 países, que são, por exemplo, de retratação, casos de... Pode falar? Pode. Tudo? De estupro que ocorreu, assim, por exemplo, o caso do médico anestesista. Foi o primeiro contrato que eu peguei, que é muito interessante depois a história, se vocês quiserem saber. E eu aprendi na marra a fazer, em paralelo, a reputação, né, do meu cliente e, ao mesmo tempo, preservar uma fonte verdadeiramente e proteger para que houvesse a verdadeira comoção. Então, nós tivemos mais de 4 repescagens, documentários, a matéria principal. E eu acabei tendo que fazer depois, iniciar uma pós, porque o mercado pede isso. Mas, ao invés de fazer a pós de assessoria de imprensa jurídica, eu preferi dar entrada, iniciar a faculdade de Direito. Para eu entender, porque eu já analiso documentação quando me mandam para fazer assessoria de imprensa. Então, com o Direito, e a minha área, eu sou perita. Então, tem tudo a ver com o Direito e eu trabalho muito com advogados. E eu sou professora também. Então, são 2 áreas que, quando eu estava escolhendo o que eu queria ser, qual carreira eu iria seguir, eram 2 áreas que eu tinha certeza que eu não queria. Nada relacionado a direito e nada relacionado com educação. Mas eu já até contei aqui em outro podcast, né, a história de como eu fui parar na educação, a questão de que eu tinha um problema muito sério, de que eu não me encaixava em nenhuma profissão, mas acabei fazendo um concurso muito nova. Eu sou professora concursada há 18 anos. Então, lá atrás, com meus 20, tinha acabado de fazer 20, 21 anos, já passei num concurso. E aí eu comecei dando aula para criança. E aquilo, para mim, era muito, muito difícil, porque era algo que eu não queria e eu tinha dificuldades até hoje. Hoje eu ainda dou aula, sou professora de adolescente para o ensino médio. Então, eu percebi assim, o problema maior ali quando eu comecei a dar aula, era também o meu público. Eu não sei falar com criança, essa é a verdade. Me senti um ET tentando me comunicar. E, então, foi muito difícil. Professora de 1ª a 4ª série, que é 1º ao 5º ano. Depois, eu passei no concurso para ser professora de ciências no Estado, que também é a minha outra matrícula, trabalho há 17 anos. E aí, a minha vida foi seguindo. Nunca imaginei ser empreendedora. Nem empreendedora, nem nada relacionado ao direito. E também não queria continuar sendo professora. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a me dedicar para trabalhar, para passar num concurso de perícia criminal. Então, foi lá, acho que 2018, que eu passei o ano todo me dedicando ao estudo. Então, eu tive contato com muitas matérias do direito, porque são muitas disciplinas que caem
relacionado ao direito. Direito disso, direito daquilo outro. Então, eu comecei a ter um contato e comecei a ver que não era tão assustador como eu imaginava. Né? Porque eu pensava assim, lei, é só lei, só lei, só lei. Depois eu fui entendendo o fundamento da lei e eu, não é tão ruim assim, não. Então, fiquei lá estudando, porque a minha intenção era pedir exoneração e trabalhar só com a perícia criminal. Sempre me dediquei, porque depois fui fazer biologia, fiz o mestrado em biologia, trabalhei com pesquisa há muitos anos, então eu sempre tive a facilidade de trabalhar no ambiente científico, trabalhar com toda essa questão de raciocínio pericial. Era uma investigação que a gente fazia, mesmo não sendo perícia. E aí eu resolvi estudar. Depois de um ano, eu acabei desistindo. Me inscrevi para alguns concursos. Não fiz nenhuma prova, porque depois eu comecei naquela, mas será mesmo que eu quero? Eu não quero estar associada à polícia, ainda mais porque eu não pretendi ir para muito longe por conta dos meus pais, então vou ter que trabalhar no Rio, São Paulo, ser atrelado à polícia, então eu não queria. Eu acabei desistindo. Foi então que a minha irmã comentou a respeito, me perguntou se eu sabia de que eu podia ser perita sem prestar concurso, e me encaminhou uma publicidade, aquelas publicidades bem agressivas. Seja perito sem fazer concurso, ganhe 10 mil reais por mês. Opa, é 10 mil por mês? Quero. E aí depois eu fui ver que não era bem aquilo, que aquilo era uma publicidade para poder venderem o curso deles. Mas aí eu me interessei. Eu fui ver que, além da perícia criminal, existe a perícia judicial, que realmente você não precisa fazer um concurso público. Você só se inscreve nos tribunais e você consegue atuar ali. Você trabalha praticamente para o juiz. E aí eu achei interessante. A princípio eu pensei, vou trabalhar com biologia, já sou bióloga, né? Vou fazer meu CR Bio. Só que eu não queria também muito continuar na área da biologia. Eu queria algo diferente. Foi então que eu conheci a área grafotécnica. Não sei se vocês já ouviram falar. Grafotécnico, já ouviu falar? Sim. Já? Grafotécnico? Pesquisei sobre Pesquisou? você, né? Então você já sabe. Aí não vai. Você já ouviu. Então, a perícia grafotécnica, você analisa a assinatura. Ou grafismo no geral. E aí você consegue saber se foi a pessoa X que assinou ou não aquele documento, se aquele documento realmente é autêntico ou não. E eu achei legal. E aí eu vi que tinham vários cursos, 20 horas, você já sai com um certificado para você começar a atuar nos tribunais. Opa, é agora. Então, lá em 2019, eu fiz um curso. Aí para ver se eu ia gostar também, realmente. Muita técnica. Só que aí eu percebi o seguinte, mas nunca que um curso de 20 horas vai me deixar apta, vai me tornar uma expert, uma perita para eu atuar num tribunal. Mas eu pensei assim, vou fazer mais um para ver se realmente eu gosto disso, para eu fazer uma pós. Porque eu sou muito da área acadêmica. E aí eu fiz mais um, gostei, e fui tentar fazer a pós, só que a pós na época era presencial, não pude. Aí, na pandemia, 2020, que eu consegui fazer a pós, porque aí passou a ser remoto. Aí, agora é a minha oportunidade. E aí, em 2020, eu comecei a atuar, eu fui estagiária de um amigo da pós, comecei a fazer os laudos para ele corrigindo, aquilo me ajudou muito, mas eu tinha medo, muito medo de eu ter que assinar o meu laudo. Sempre, porque eu tenho até hoje, mas está muito melhor, a questão de medo de errar. E aí, depois de um tempo, né, pulando isso daí, muito trabalho, muita análise, muito me apropriando da perita que eu sou, dos conhecimentos que eu tenho, da capacidade que eu tenho. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu resolvi pensar assim, não, eu posso, eu sou boa e eu quero mais. Porque eu também tinha muito medo do sucesso. Então, eu tinha medo de aparecer, medo de me mostrar, medo das pessoas me procurarem. Eu estava só presa atuando nos tribunais. Até então, me inscrevi, fiz mentoria, comecei a atuar, mas eu tinha medo de trabalhar com particular e de me mostrar. No tanto que tem menos de 1 ano e meio que eu criei o meu Instagram do zero, e ali eu comecei a mostrar um pouco do meu trabalho. Até então eu não aparecia, porque eu também tinha medo de mostrar quem era a Perla de verdade ali atrás da Perla Perita.
E aí tem mais ou menos alguns meses que eu, quer saber de uma coisa? Se lasque tudo, vamos lá. E aí eu comecei a entrar na questão do networking, é isso aí. Comecei a fazer realmente toda a minha divulgação online, criei meu site, todo o evento que tem, me chama, se eu puder ir, eu vou, com certeza. Outros eventos também. Nesse caminho, eu escrevi 2 livros, na verdade, coautoria com outros advogados, somente eu de perita. Agora eu já tenho mais alguns livros aí em andamento, inclusive o livro do Leste, que vai ser fantástico, contando um pouco da minha história, algo que não tem nos outros livros. Então, hoje eu posso falar que eu sou empreendedora, eu gosto de ser empreendedora e eu nasci para isso. Uau! Essa parte é muito interessante, né? Porque a gente fala... As pessoas falam muito sobre o fracasso, né? Medo de fracasso, mas ninguém fala sobre o medo do sucesso. E como disse Nelson Mandela, né? O nosso maior medo não é sermos inadequados, é a gente, de fato, saber que a gente pode ir além, porque a gente sabe que o sucesso... no geral, ele também tem um preço, e um preço muito grande. E hoje, para você ter sucesso, você acaba tendo... Não tem jeito, você vai ter que expor. Você vai ter que colocar a sua cara a tapa. Eu estava falando hoje, e na verdade não é nem cara a tapa, é sua cara na rede, né? Sua cara na rede social, você vai ter que aparecer. Se vocês forem ver... Muitos bilionários hoje, você vê que eles estão de empresas que estão aparecendo. Todos os maiores do Brasil. Você vê, eles estão aparecendo. Você vê o cara da CIMED, Flávio Augusto, Elon Musk, Jeff Bezos. Estão à frente. Eles estão à frente. Então, e aí colocaram que depois que o Mark Zuckerberg, entre outros, começaram a aparecer, a empresa começou a faturar mais. Então, hoje a gente tem isso, né? Eu estava conversando hoje, inclusive, sobre advogados, né? Que eu estava falando do advogado hoje, que ele acaba tendo que ir, assim como muitas profissões, acaba tendo que ir para a rede social, né? E o rapaz, ele estava dizendo para mim que ele não tem rede social, não tem nada, e ele tem muitos clientes e tudo. Eu falei assim, tá, mas você é um senhor de 68 anos, você já atua há 42 anos na área, então você... tem um bom network, então você de fato não precisa disso. Você fez uma coisa que, inclusive, que eu vejo que hoje em 2026 está voltando, que é o network tete a tete. Porta a porta, né? É o network tete-tete. É as pessoas se conectarem novamente com pessoas. Tem gente que achou que as redes sociais iam... não, isso vai acabar fazendo as pessoas se afastarem, porque agora vídeo online, tem vídeo, tem aula online. Não sei se vocês viram que no YouTube, inclusive, está lotado agora de todo mundo falando a decadência dos gurus da web. As decadências do guru. É só você colocar no YouTube, né? A decadência dos gurus da internet. Todos esses caras que fizeram milhões, Thiago Negro, Bruno Perini, aquele cara Érico Rocha, todos esses agora... Então, eles mesmo comentaram, eles estão fazendo agora, o que eles faziam antigamente, eles estão fazendo hoje 40% menos. Por quê? Porque as pessoas se cansaram do online. E aí, se você perceber, todos agora estão voltando com o quê? Eventos de network. Não, mas você já viu que todos agora estão usando o quê? Network. Por quê? Porque as pessoas, elas... Não, pode acontecer o que for de inteligência artificial, que inclusive as pessoas têm ideia diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial não vai tirar emprego de ninguém. E ela não vai fazer... ela não vai tirar nada de ninguém. Na verdade, ela vai te dar mais liberdade para você ter mais tempo do que você fazia. O que você fazia operacionalmente, que você demorava, 8 horas, agora você vai demorar 30 minutos e vai te sobrar agora 7 horas e meia. Ou para você fazer outras coisas,
Ou então para você dedicar E economizar mais tempo. dinheiro também, né? Eu não sei viver sem a minha. É Sim. minha assistente para tudo, desde quando eu acordo até a hora de dormir. A agenda, ela me ajuda, já treinei ela, eu já tenho o nome dela, já sabe como é que eu trato as minhas alunas, o conteúdo, ela me ajuda a fazer toda a minha agenda da Bacana. semana. Sim, então assim, e quem treina direitinho, porque assim, muita Tem que gente. treinar. Tem que ter. E detalhe, assim, você estava falando até a questão de estudo, né? E é engraçado que eu sou totalmente o controverso do que eu era de estudo. Por quê? Eu repeti 5 vezes, fui expulso de 3 colégios e era gago. E se formou. E gostei. Não, e eu tô te falando que assim, eu odiava Um estudar. exemplo de aluno, né? Eu odiava não só estudar, como era terrível. E era gago ainda, eu não conseguia falar. Então, é engraçado que hoje, eu falei até no último evento, inclusive, que é quando a gente voltou, que é engraçado que muita gente hoje me conhece como alguém muito inteligente e criativo, e eu, na minha juventude e adolescência, era completamente ao contrário. Sabe, para você ver, professor, eu fui professor durante 12 anos, né? Só que uma vez professor, acaba sendo sempre professor. Você passa na rua, você deu aula há 10 anos atrás para alguém vai te olhar. Se essa pessoa gostou de você, ela vai te Vai te professor. cumprimentar. Ela vai te cumprimentar, professor. Então não tem jeito. A minha família, tipo assim, gente, que isso? Professor Pedro? Tipo assim, ué, de hoje. Então é até um pouco difícil. E quando a gente estava falando sobre a questão do sucesso, e o preço do sucesso principal é justamente esse. E as pessoas que estão próximas a gente, e quando a gente evolui, para elas é muito difícil. Por que é muito difícil? É muito difícil porque ela acompanhou você durante uma boa parte da sua vida e ela vê que você está mais à frente do que ela, é muito difícil para ela aceitar. Por isso que às vezes as pessoas falam, né? O porquê que as pessoas que chegaram agora na nossa vida aceitam muito mais a gente, o que a gente está, do que a pessoa antiga. Mas é justamente por isso. Sim. Porque a pessoa que está lá atrás, quando você evolui, ela olha para o fracasso dela, que ele conseguiu e eu não consegui. Mas por isso que eu tinha muita dificuldade de pegar o meu Instagram pessoal e mesclar, porque a princípio eu tinha essa ideia, essa intenção. Eu não conseguia me expor para quem eu já conhecia. Quando eu criei do zero e realmente ali só começaram a me seguir pessoas que eu nem conhecia, mas que eram da área, ou meus potenciais clientes, os advogados, ou então outros colegas peritos, mas que eu nunca tinha visto na vida, foi mais fácil para mim, porque eu não sentia aquela coisa de vão falar que, olha, tá metida, tá ganhando bem, virou mas perita. É incrível que quando a gente começa no empreender, as nossas próprias amizades, nossos próprios familiares, eles parecem que vão contra. Sim, verdade. Quem não conhece a gente dá mais apoio pra gente avançar do que os nossos próprios familiares. Enquanto não der certo, a gente é louco. Quando der certo, foi sorte. Ela deu sorte, mas não é assim, né? É sacrifício, é renúncia, é horas e horas para poder fazer um conteúdo, editar, colocar, dar ali o seu melhor live semanal, criar um bom conteúdo, é dedicação. E não é do dia para o outro, né? Isso tudo é um processo. Eu costumo dizer, demorou 20 anos para eu ter sorte. E ainda vou falar que você tem muita sorte. Eu sempre falo com os meus clientes o seguinte, porque muitas vezes eu atendo advogados, né? Pedem para fazer, inclusive, documentos que são preparatórios mesmo para eles falarem, por exemplo, já aconteceu de ter que falar em público, às vezes a pessoa não sabe, fala, Angélica, eu tô travando porque quando eu olho para aquele povo, assim, eu não consigo falar. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu sempre, quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho na área da comunicação, eu faço uma pergunta que é a pergunta-chave. Até onde você iria para alcançar o seu sonho? A pessoa, às vezes, trava, fala, não sei se eu vou conseguir fazer isso. E muitas vezes ali eu já consigo fazer um crivo do que a pessoa está disposta ou não a fazer. Porque muitas vezes eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa personalidade. Assim. A gente estava conversando aqui antes, né, que Pedro gosta muito de atividade física, hiperativismo. É hiperativo. Então, mas e é algo que eu estava conversando com um cliente meu essa semana. Eu falei, olha, eu acho que
todas as pessoas que vão iniciar um produto digital, ou que vão iniciar um Instagram, ou que vão fazer venda de qualquer tipo de produto, a primeira coisa que ela precisa entender é o que ela realmente tem dentro dela. A essência e a identidade dela. Porque sem essência e identidade não tem posicionamento. E a segunda coisa que é necessário entender é até onde você vai e o que você é capaz de fazer para você avançar. Porque existe a falta de posicionamento da baixa estima, né? A gente fala, pô, baixa autoestima, isso existe? Mas existe também aquela questão de você não conseguir entender quem são seus verdadeiros haters. E isso é a parte que mais pega, porque o hater de verdade não é aquele que não te conhece, que tá lá do outro lado, porque assim, eu sempre falo assim, se você passa na frente de... Me perdoem, gente, a forma que eu vou falar. Você passa na frente de uma pessoa com a situação precária, uma pessoa que está com a pedra na mão e te taca essa pedra na cabeça. Vou falar dessa forma. A primeira coisa que você vai olhar é falar assim, ih, maluco. O seu cérebro ele já está condicionado a olhar para aquela pessoa ali e dizer assim, calma aí, ela atirou a pedra porque, sei lá, é louca, não me conhece, sei lá, não conhece, não sabe quem eu sou. E quando você vê uma pessoa fazendo comentários, seja no inbox, ou seja lá, e a pessoa fala, eu não gostei muito do que você postou, ou não gostei, sabe, não estava muito legal ali a sua roupa. Se for um comentário construtivo, o nosso cérebro entende assim, uma pessoa muito legal, que me apoia. Mas e se é uma pessoa que não curte nada, que não fala nada, que não tá nem aí para você? Você sabe que não tá nem aí. E aí, é nesse momento que nós temos que ter essa preparação para o sucesso. Porque a maioria das pessoas desistem, não pelo medo do fracasso, como, né, a gente está colocando aqui a roda, mas porque João falou que não estava muito legal e que não vai dar certo. Mas eu te complementaria que a gente tem que ensinar para essas pessoas, no nosso nicho, não sei se o nicho é mulheres ou homens e mulheres, que elas têm que focar no propósito, na transformação que o produto dela vai gerar na vida dela. Tem dias que eu vou dormir de madrugada porque eu sou mãe solo, divorciada, tenho filhos pequenos, eu choro, no outro dia eu levanto, taco base e vou lá e faço vídeo até ficar bom, porque eu tenho um propósito de impactar tantas mulheres. Isso me faz continuar. Talvez se fosse pelo dinheiro já teria parado, porque no início de carreira, de transição, até que você comentou, é muito difícil a gente começar um negócio embrionário e já dar certo ali no primeiro, no segundo mês. E às vezes o empreendedor ou a empreendedora, ela não tem essa visão. Ela acha que ela investiu 5, 10 mil e já tem que estar ganhando dinheiro. Às vezes ela vai passar o ano plantando sementinhas para, quem sabe, no outro ano dar a mudinha e aí vai crescendo. Mas também o Pedro falou do network. Eu pego aqui a minha colega e faço um trabalho extraordinário, transbordo, dou mais do que ela queria receber e muito mais do que ela me pagou. Ela vai para o Pedro e vai falar, olha, tem a menina boa ali que dá uma ótima dica de planejamento, é ótima educadora, e assim a gente vai. Então, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Isso aí. Não a curto prazo, e tapar os ouvidos quando é normal. As próprias pessoas que nos rodeiam vão nos desanimar, né? Mas tem uma questão que você estava falando, que eu falo, por exemplo, tem como a gente acelerar o nosso processo de sucesso? Depende. O quanto que você está disposto também a pagar o preço para poder acelerar. Tem um custo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim de agora, recente. Eu agora, final do ano, a gente parou, o último evento que a gente fez foi no dia 20. E aí, o meu filho, ele ia ficar com a mãe dele, porque ele já ia viajar mesmo. Então, eu não ia ficar com o meu filho nem no Natal, nem no Ano Novo. Porque a gente fez o acordo, a mãe dele pegou ele. Eu passei do dia 20, do mesmo dia 20, até o dia 3, praticamente sem sair de casa, estudando, fazendo especialização direto, ao ponto de chegar a desmaiar dormindo.
Caramba. Desmaiar dormindo fica meio coisa. A desmaiar de sono. A desmaiar de sono. Cansaço, né? Desmaiar de sono, porque eu fiz lá em casa eu pedi pra fazer uma mesa, que inclusive já existia, que é pra ela, tipo aquela mesa de hospital, mas que é adaptada à minha cama, e eu botei o notebook e eu só levantava pra ir no banheiro pra comer. Então eu fiquei direto. Chegou uma hora que era 3 e pouca da manhã, que eu já tava quase 2 dias sem dormir estudando, que eu dormi em cima do corpo. Gente, peraí, onde é que eu já tô? estava deitado, né, praticamente. Então, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, elas falam, por exemplo, você tá fazendo direito e tá fazendo... direito Você tá e fazendo coisa- duas. Sim. Então, assim, por isso que eu falo, tem como você acelerar? Tem, mas o quanto você quer se sacrificar por essa aceleração? Então, só E é pagar o difícil, porque Porque- um é online e o outro é presencial. É, Você tem que entendeu? tirar Então, nota assim, boa. às vezes tem, só que as pessoas também não querem pagar o preço por essa aceleração. Essa aceleração, você está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. E aí, você está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, beleza. Você tem mais chances do que aquela outra pessoa que está fazendo uma coisa só. A pessoa está indo em vários grupos de network, a pessoa está estudando várias coisas. Ela vai ter esse momento aqui que para algumas pessoas que estão fazendo bem menos, vai conseguir. Só que ela vai, como eu falei, as outras pessoas olham e a primeira coisa que elas vão falar assim, calma, não faz tanto isso. Você tem que descansar Sempre um pouco. ouço. Você tem que pensar em você, mas justamente Seu corpo por não vai você, aguentar. não, mas justamente por você estar pensando em você é que você está fazendo isso. Pelo menos acredito eu que muita gente, quando você espera em fazer sucesso, você está pensando no teu sucesso. Sim. No teu sucesso. Eu acho, inclusive, que muitas vezes, às vezes, fala assim, obviamente que é uma opinião minha, e aí antes de passar uma pergunta para vocês, eu quero perguntar o que vocês acham. Assim, por exemplo, eu sou pai, né? E aí, quem é mãe, de repente, quem é mãe, acho que às vezes fica com... E às vezes até mesmo, eu já vi gente falando, não, estou fazendo isso pelo meu pai, eu estou fazendo isso pelo meu filho. Eu acho, às vezes, muito perigoso. Eu estava falando isso ontem, inclusive. Não, porque o meu filho, quando eu estou cuidando muito bem dele, dando o melhor para ele, que quando eu estiver mais velho... Eu falei, não espera por isso, não. Não conta com isso, não. Falei, não. Mas muita gente se decepciona justamente porque investe tanto no... Estou fazendo isso pelo meu filho. E o investimento nesse ser humano que você está fazendo, no seu pai que for, é uma pessoa instável. O ser humano é uma pessoa instável, né, gente? Sim. É uma pessoa estável. Então, Nada é pra sempre. Hoje amanhã pode ser que não seja mais. Então, tá tudo bem. E aí é o que eu costumo dizer. Pense primeiro em você, invista primeiro em você, porque, por exemplo, se você tem pai, se você tem mãe, se você tem filho, no momento que eles percebem que você está muito bem, isso automaticamente eles ficam bem. Porque se o seu pai, sua mãe, vê que você está muito bem, não, meu filho está bem, não precisa ficar me preocupando com ele. Sim. Seu filho está muito bem, talvez você está fazendo atividade física, não sei, você não está com problema financeiro e tal. A primeira coisa é falar, não, meu pai está muito bem, não preciso me preocupar com ele. Sabe? Então, as pessoas, às vezes, depositam tanto a sua expectativa de sucesso. Estou fazendo isso por fulano. Não, faz isso por você. Que automaticamente você fazendo por você, você está fazendo pelos outros. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu isso raciocínio. é um terreno perigoso, porque eu vivi isso. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu achava que o sucesso para mim seria ter uma família, seria me casar, seria ter um relacionamento. Por quê? Porque minha avó falava para mim, o meu sonho é te ver entrar na igreja. O meu sonho é te ver casar. E eu corri tanto atrás disso, Pedro, que eu acabei me envolvendo por questões... né, emocionais assim fortes, né, que eu procurava meu pai ali naqueles parceiros, me envolvia e sustentei uma relação de uma forma absurda, porque eu queria que minha avó me visse casar. Cheguei a ficar noiva, mesmo com traições, então assim, depois o que aconteceu? Essa pessoa me deixou, né, eu tenho uma relação de amor muito grande
pela avó dele, que eu digo que é minha avó também, pela mãe dele, que eu digo também que é uma mãe do meu coração aqui. Simone, inclusive, ó, beijo pra vocês, Marlene e Wilson também, que são minha família aqui. Mas, assim, eu fui abandonada com a avó dele no pior estado que vocês possam imaginar. Depois de ter ido pro CTI, ele foi morar com uma outra pessoa. E minha avó ficou com câncer. E eu ficava entre cuidar da avó dele e ir para Minas. E eu vivi os piores momentos da minha vida, assim, não me arrependo. Tenho muito carinho em dizer que eu fiz algo de coração e que eu amo ter feito isso, sabe? Mas eu digo assim, o que é que a gente faria por uma expectativa do outro? A minha avó faleceu sem me ver casar. A minha avó faleceu sem ver os netos dela vindo de mim. E quando minha avó faleceu, eu falo assim, até, né, me causa uma emoção, porque eu disse que junto com a minha avó estavam indo todos os meus sonhos. Eu fiquei perdida, porque eu não sabia mais o que fazer, Pedro. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia, talvez muitas mulheres hoje vivem isso. Estão vivendo em função de ter que viver, porque o sucesso para elas é porque a mãe quer ver ela bem. O sucesso para elas é porque o pai quer ver bem, o tio, a tia. E aí, no final das contas, essa pessoa vai embora. Você buscou tanto para agradar numa profissão, fazer uma faculdade que agradasse o pai, a mãe, vai embora e aí a pessoa vive o que eu vivi. De falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu... Se anulou. Anulei. Não, Ponto de eu queria... Não, e eu conhecia, assim, eu conhecia pessoas, porque... E eu achava que, não, dessa vez vai. E já vinha na minha cabeça aquilo que minha avó falava. Filha, meu sonho é te ver casar, que minha família é toda presbiteriana. Uhum. E então, quando minha avó faleceu, eu digo para vocês que entra nessa questão. Eu morri junto. E quando foi que você se resgatou nessa situação, que você se anulou por uma outra pessoa, porque você não se amava, você não se priorizava, você não tinha um autoconhecimento, autoconfiança? Quando que você olhou para você no espelho e falou, opa, vou cuidar dessa menina? Quando eu me vi sozinha, comendo arroz com ovo, em pleno carnaval, cuidando delas, né, claro, porque tinha um compromisso muito alto, eram quase 4.500 para uma pessoa que estava com cóccix quebrado, recém-formada, com a vesícula supurando, que inclusive a minha vesícula ela foi doente, ela ficou doente logo depois que ele me abandonou. Então, assim, foi uma história de amor e ódio, né, toda essa situação. São situações psicossomáticas que você, nessa parte emocional... E aí eu falei assim, assim, cara, aí quando aconteceu essa situação, eu falei assim, eu preciso começar a procurar um após. Só que quando eu ia procurar após, o valor era muito alto para tudo. Aí eu falei, não, agora eu vou ir pro Muay Thai. Ah, mas o meu cóccix ainda não tá cicatrizado. Não, mas eu vou mesmo assim. Aí eu fui pro Muay Thai, o meu mestre me ajudou bastante, o Jefferson Blindado me ajudou bastante. E comecei a me enfiar no esporte. Comecei a falar assim, e eu comecei a fazer um planejamento daquilo que eu queria viver. E graças a Deus deu tudo certo, minha ex-sogra se casou, eu fui morar na minha casa. E assim, e Deus é tão bom que quando a gente faz um planejamento, a gente dizem, né? Isso aí eu acredito que vocês vão concordar, que nós escrevemos a nossa história por muitas vezes. Muitas vezes nós escrevemos a nossa história. Como? Se você fala assim, eu vou conseguir fazer algo. Você vai. Eu vou conseguir fazer algo. Você já mandou o comando pro universo. Eu comecei a colocar anotadinho, eu quero trabalhar, eu quero ser uma grande assessora de imprensa. Aí eu entrei nos desafios, porque as pessoas olhavam para mim e me viam pequena. Uhum. Falavam que eu não ia conseguir, que eu nunca ia conseguir ser uma assessora de imprensa. Desiste. Diretores de uma instituição que eu trabalhei, eu cheguei a bater de carro, pra você ver como é que a mente da gente fica condicionada. Cheguei a bater de carro na época, porque eu ouvi essa pessoa falando assim, desiste, você não consegue fazer, você não consegue escrever, você não consegue... E eu falava, eu vou conseguir. Eu fiquei com tanto ódio que eu bati o carro. E foi uma virada de chave para mim. Eu falei, agora é uma questão de honra mudar. E eu cresci, em um ano eu cresci 10 anos. Mas dessa forma. Eu me destaquei porque eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo. Eu pegava pro bono, eu ia pra favela. E quem tá vendo conhece, sabe? Eu ia pra Rocinha com o pessoal, eu recepcionava. Eu pegava o pessoal do grafite e fazia matéria, e fazia fotografia.
E fui fazendo assim, pegando instituições para trabalhar, porque eu tinha sede de conhecer e de entender. E depois aí aconteceu que Deus colocou tudo, encaminhou tudo, e eu consegui me desvincular do que me machucava e seguir em frente. Uau. Quer falar alguma coisa? Eu quero dizer para ela que ela tem que se olhar no espelho todos os dias e dizer que você é o maior patrimônio da sua vida. Se você não investir em você, ninguém mais vai. E as pessoas só fazem com a gente o que a gente dá liberdade para elas fazerem. Verdade. A partir do momento que você vive nessa situação, opa, isso aqui eu não quero mais. Por isso que eu ensino mulheres maduras a criarem e conquistarem a sua liberdade financeira. Para nunca mais depender de ninguém, seja emocional, seja financeiro. É agora, você deixa alguém entrar na sua vida e bagunçar a sua vida da forma nunca que o outro mais. fez? Mas para eu não deixar mais, eu tive que dar um basta. Quando você consegue dar um basta ali, porque eu me vi sem minha avó, eu me vi naquela situação e eu disse, nunca mais. Eu não tenho que ter pressa. Não. Eu preciso ter pressa em melhorar a minha vida, em arcar com prejuízo, porque a conta é minha, é um débito meu, melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor. E agora é uma questão de honra. Avançar, seguir e fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim. Só você. Só eu. E foi aí que eu aprendi a me posicionar e entendi minha identidade. Você começou a se amar, se priorizar, colocar como o amor central da sua vida, e é isso. Agora você sabe quem você é, você se conhece, e você não se permite mais passar por essas situações, né? Aprendizado, né? Perla? Não, eu tô escutando aí, tá passando um filme na minha cabeça, né? Porque a gente se identifica e a gente vai pensando em como você é parecido, como você é diferente. Aí eu escutei algumas falas suas e aí eu pensando assim, desde pequena eu não tive muito apoio. Infelizmente, eu queria ter aquele apoio. Sabe quando seu pai fala, você vai conseguir? Ou então, isso aí, tenta, minha filha, que você vai conseguir. Então, não tive. Nem eu. Então, pelo contrário. Somos 13, então. Exato. E, infelizmente, era o primeiro. Eu amo meu pai, amo. Hoje em dia consigo declarar esse amor, mas eu já falei para ele, já conversei sobre essa situação, mas ele era o primeiro a falar que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, ou então perguntava, para quê? Eu fazia isso, eu fazia faculdade, eu trabalhava no posto de gasolina, manhã, parte da tarde, ia direto para a faculdade, porque eu era monitora de algumas disciplinas, fazia faculdade, no meu único dia de folga eu ia para o pronto-socorro, que eu fazia estágio, e aí falava, para quê? Isso é besteira. Então, infelizmente, desde pequena, eu sempre fui a minha maior incentivadora. Até hoje, infelizmente, no último podcast eu até comentei que a respeito de como é bom ter um companheiro que te incentiva. Poucas vezes na vida eu tive isso. E é muito importante, é muito legal. Mas graças a Deus que eu me incentivo. O meu maior problema é justamente quando eu começo a me sabotar. Porque sou eu que me coloco para cima quando eu preciso. Mas lembra da teoria. Mas a gente sempre se sabota, né? Sim. Quando, com relação a isso, a gente não tomar cuidado. E você está falando, você falou uma coisa muito importante aqui, que eu acho que, inclusive, eu comentei... Não foi aqui que comentei. No podcast, aqui que comentei. Que foi uma menina, né, que já foi algumas vezes, inclusive, quando ela foi participar do podcast... Ela acabou meio que se abrindo comigo, né? Falando sobre da história dela e tudo. Porque ela foi 3 vezes no evento, estava vindo no podcast. E ela falando assim, poxa, fui 3 vezes no evento, meu marido veio me chamar a atenção, até mesmo por causa do meu trabalho, porque ele falou que agora, quando ele chega em casa, eu não estou mais em casa. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim, e por quantos anos você que ficou esperando ele chegar? Cara, isso parece uma frase uma coisa muito, assim, simples. Isso deu um estalo na cabeça dela. Tipo assim, Pedro, foram quase 10 anos. Pois é. E ele não consegue por uns 3 meses, não consegue. Agora que eu esperei ele ter sucesso. Agora que é a minha vez, ele não consegue compreender. Mas é isso que acontece. Sabe? Porque
o sucesso, desculpa, o sucesso tá estalando aqui na minha cabeça essa frase. O sucesso é para os rebeldes. São para pessoas que nasceram para ter sucesso. Porque quem nasceu para ter sucesso reconhece sua própria identidade. Se você não entender, já que você é solteira... Divorciada. E você é solteira? Sou solteira. Solteiríssima. Divorciada e feliz, graças a Mulher, Deus. olha, mulher que deseja, por exemplo, ter uma família. Eu quero ter uma família. Você vai ter. Mas que não quer viver à sombra. Eu entendo sobre a submissão, né? Mas que não quer viver à sombra, que decidiu mudar uma geração e as gerações futuras, não pode se envolver com qualquer um, não pode. Você chegou a ver aquela matéria que você O publicou cara tem que minha, ser né? aprovado. Mas você viu aquela matéria que eu fiz, né? Justamente colocando. A nova geração hoje de mulheres, que é até uma da que eu vou perguntar para vocês sobre a questão do empreendedorismo. Se a gente for botar na ponta do lápis, tem 70 anos que vocês empreendem. É pouco Contra a milênios do homem empreendendo. Sim. Que se a gente, tô falando quando bota na ponta do lápis, que até então, até pouco tempo, mulher tinha que pedir permissão pro marido para poder empreender. Sim. Triste. Entendeu? Não podia divorciar, assim, não podia não votar. podia, que era chamado famoso desquite, né? Que você não era... Era vexatório a pessoa ser desquitada. Era vergonha entendeu? da família, né? Entendeu? Então, assim, não tem nem 70 anos. Então, vocês, mulheres, são a primeira geração de mulheres, vamos se dizer, de mulheres livres. Sim. E isso daí bom, né? existe... É muito bom, gente. Não, Já então, tô na minha varanda, mas tomando meu existe um cafezinho, colapso. sozinho, feliz. Mas você Tão sabe bom. por que eu tô te falando que existe tá existindo um colapso? Sabe, me arrepio quando eu lembro de tanto que eu estudei. Existe um colapso porque não só as mulheres, não só os homens, a sociedade inteira, ela tem uma dificuldade de entender toda essa modernidade. Toda essa evolução. As pessoas acham que as mulheres estão involuindo, não estão evoluindo. Entendem? Eu já acho que são os homens que não estão acompanhando as mulheres. Não conseguiram. Mas por que eu estou te falando que não conseguiu? Porque para o homem que foi criado, colocou na cabeça que ainda tem aqueles resquícios do tradicionalismo. Sociedade patriarcal. Cara, não tem o que fazer, porque são milênios e milênios. Sim. Então, até para mulheres, se você for procurar no Google, no Instagram, que for, tem mulher que fala, volte à tradicionalidade, volta ao conservadorismo em tempos antigos. Não dá. Deus Não dá. livre. Não, tô falando. Não dá. Aí quando eu falo assim, você quer voltar ao tradicional? Beleza. Não. Aí eu falo, você quer voltar ao tradicional? Tá, você vai ficar em casa tomando conta de filho, ali esquentando a barriga no fogão, esfriando. Mas aí... Não. Isso é o conservadorismo, o tradicionalismo. Correto. É isso. É isso. Você quer misturar os dois... Cara, vai colapsar. Vai. E quando eu falo colapsar, por quê? Como você fala, a mulher moderna hoje, que ela trabalha, que ela corre atrás, que ela não precisa do como precisava antigamente. Sim. Precisava por quê? Porque quem trabalhava era o homem. Hoje vocês trabalham, hoje vocês fazem acontecer, hoje vocês empreendem. Em 2015, em 2025, constatou, 72% das mulheres hoje empreendem no Brasil. Porque nós somos muito corajosas, 72% das mulheres empreendem, estão largando para poder empreender. Então, assim, olha o tamanho da evolução. Sim. E os homens não estão conseguindo, de fato, acompanhar isso. Por isso que eu falo. Então, o primeiro colapso que está sendo para a mulher moderna hoje é o relacionamento. Sim. Na verdade, relacionamento. Porque para encontrar um cara que vai conseguir entender... Apoiar. Se a própria mulher ela está ainda tentando entender tudo isso, porque, querendo ou não, acredito que vocês tenham sido criados por famílias, ou avó, ou mãe, ou pai, com um pensamento tradicional. Minha família toda é tradicional. Minha família toda é mineira também, igual a dela, é tradicional. Mas a gente tem que dar esse passo e não voltar atrás. Mas também não volta atrás. Talvez você
para achar uma águia, você não tem que andar andando com galinha, né? Sim. Então, às vezes, você foca em uma qualidade do seu parceiro, da sua parceira, porque é bonito. Não, mas se não tem a mesma visão de longo prazo, aquilo ali não vai durar, não vai permanecer. Você tem que encontrar, hoje, madura, com 41 anos de idade, eu quero a paz. Então, eu foco no que vai me dar retorno a longo prazo. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de ler, gosto de teatro, gosto de estudar, gosto de viajar, não faz sentido eu me relacionar com uma pessoa que não tem visão de crescimento, que não gosta de um teatro, que não gosta de sentar para ler um livro. Vai dar conflito. Uma hora Sim, depois... Mas é aí que tá, e eu tô te falando desse 1 ano que fez que eu tenho o Leste, que foram mais de 1.000 mulheres que já palestraram, foram, assim, diversas mulheres que já passaram por aqui, são mais de 50 episódios que a gente fez, que eu bati papo. O que eu percebo isso depois de analisar tanto o comportamento feminino é a necessidade que a mulher acaba se sentindo sozinha, tem essa necessidade, e aí é onde ela olha, eu vou me adaptar, cara, é Aceita melhor um do pouco que menos, nada, né? vou aceitar um pouco menos, até mesmo porque o igual e o pouco mais não tem. Então, como não tem, tá, esse daí, como eu já ouvi, Pedro, pelo menos ele trabalha. Ai, Não, Entendeu? que Tipo assim, isso. pelo menos ele trabalha, porque tem homem que nem trabalhando tá, tem homem que vai... Aí teve homens que eu já ouvi. Cara, ele me bate, mas ele não me trai. Deus me Sim, livre, eu já ouvi. Eu ouvi. É. Ele me bate, mas ele não me trai. Olha, eu tive muita sorte mesmo, porque a minha mãe, ela teve que fazer uma escolha, né? Meu pai, na época, quando casou, falou assim, olha, ou a gente fica casado, ou você sai do emprego. Minha mãe foi na época que começou a trazerem os computadores, a empresa ia pagar um curso para ela ia começar a crescer. Minha mãe sempre muito inteligente, ela saiu. Porque a família era o mais importante de tudo. Tinha uma pressão da minha avó, mas eu cresci com aquele mantra dela: não dependa de ninguém, não dependa de homem. Isso foi o aprendizado mais importante que ela me deu. Eu acho. Não dependa de ninguém, não dependa de homem. A história da minha mãe também foi assim. Minha mãe saiu grávida de mim de Brasília com uma criança de 3 anos no colo, que é minha irmã mais velha. E teve que, infelizmente, sair fugida. Hoje eu tenho contato com meu pai, perdoei, né? Tem essa acho que é necessário o perdão. Mas sempre fica aquilo, né? Assim, será que a vida que minha mãe teve tem que ser a minha vida? E aí isso fica ecoando na nossa mente, né? Eu acho que é uma das coisas que me fizeram ser mais fortes nessa minha trajetória. Porque quando eu vim pra cá, minha mãe tinha só até a 5ª série. E aí minha família foi vendo. Não, fez faculdade. Aí minha irmã, graças a Deus, se formou. A outra também, muito bem encaminhada, tem imobiliária lá em Minas. E eu vendo, assim, as pessoas evoluindo. E quem ficou ali, que você cresceu no interior, né? Que é o meu caso. As pessoas hoje, graças a Deus, tem coisas boas. Assim, tem casa, tem carro. Mas tiveram que sofrer muito mais do que eu sofri. E pessoas que eram bem estruturadas. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram uma mãe que teve relacionamentos desestruturados. Então, assim, essas pessoas tiveram filhos mais cedo, não puderam curtir a vida. Eu digo o seguinte, eu tô numa fase que se vier uma pessoa legal pra minha vida e eu falar assim, cara, eu tô totalmente preparada hoje pra ter uma família. Por quê? Porque eu aceitei, depois de toda essa situação que eu vivi, isso já vai fazer o quê? Quase 7 anos, 8 anos, né? Que tudo isso aconteceu. Eu falei, cara, eu preciso viver o que eu não vivi na minha infância. Eu preciso cuidar da minha criança interior, cuidar de mim, viajar, curtir, para eu não ser uma pessoa frustrada. Então, hoje eu não me arrependo. Eu acho que é uma das coisas que a mulher que é solteira hoje precisa entender. Nós precisamos viver a vida, não viver intensamente, não é ficar com qualquer pessoa, não é... Não, cara, tira o foco de relacionamento. Mas né? Isso daí, ainda mais para a sociedade que ainda está se acostumando, vamos colocar se desmamando do passado, do que ainda tem muitos resquícios, né? Tem uma menina que veio aqui, que inclusive acabou virando amiga minha, a gente conversando, que ela estava namorando.
E, cara, para ela foi um choque. Ó, uma mulher de 34 anos, com um filho, muito bem sucedida financeiramente, conseguiu assim, alcançar até muito mais do que ela esperava alcançar. Ela estava num relacionamento completamente tóxico, com um cara, inclusive, 2 anos mais novo, que, assim, tinha a renda... com relação à renda, era, tipo assim, era muito alta a diferença de renda, mas conseguiu, não só a família dela que falava que ela tinha... Falava, você é uma frustrada se você não conseguir manter um casamento... E ele que fica... Olha só o que ela chegou a me falar, que eu tenho certeza que acho que eu vou até arrepiar vocês. Pedro, eu sou uma mulher de 34 anos com filho. Quem vai me querer? Que isso? Eu entendo ela, porque eu já estive nessa situação, mas olha, há mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e nós mulheres somos únicas. Sim. Eu sou divorciada, tive recomeçar do zero, sem renda, sem apoio. Meu ex-marido... sofri violência dele. Então, assim, existem pessoas maravilhosas, só que a gente não tem que procurar, a gente tem que investir na gente, se priorizar. É isso. Que no momento certo as coisas harmonizam, chegam na hora certa, sem precisar você ir atrás, sabe? Sim, sim. Então, hoje eu me amo, eu me priorizo, eu adoro, eu tô num relacionamento sério comigo mesma. Eu amo escutar minha música clássica, ler meus bons livros, fazer meu planejamento de aula da semana, tomar meu vinho, tomar meu café. Eu sou feliz assim. Eu não me imagino mais passar, igual fui casada há 17 anos, sofrer tudo que eu sofri. Não, nunca mais eu aceito isso. Isso aí. Então, é sobre isso. Eu já tive esse pensamento que a sua colega teve, mas a gente não pode pensar assim, senão a gente se anula, fica frustrada, mal amada, infeliz e levando um relacionamento tóxico. E o problema é olhar para a grama do vizinho e achar que o relacionamento de outras pessoas é parâmetro e que você tem que acompanhar. Então, assim, hoje eu tô com 35. Eu desencanei dessa obrigação de ter que arrumar um relacionamento para mim. Sabe? De ter que ter... Ah, mas você vai ficar... Tem gente que fala, vai ficar pra titia. Pô, já tá com 34 reloginho biológico. Gente, eu acredito verdadeiramente no amor de Deus pela minha vida. E eu sei que no momento certo vai aparecer aquela pessoa maravilhosa que eu vou olhar e vou falar, caramba, valeu a pena. Se eu tivesse no relacionamento errado, eu não teria te conhecido. Eu não estaria com você hoje. E eu tenho, assim, plena convicção de que eu, nesse quesito também, eu vou ser bem-sucedida, eu vou ser feliz. Porque hoje eu entendo a minha identidade. Eu sei dos meus gostos. Eu sei qual é o parâmetro para mim hoje, para alguém se relacionar comigo. E o melhor, eu sei quais são os meus defeitos e quais são os defeitos que, para mim, são... Não tem vez para mim. Porque o pior não é você saber... Qual é a qualidade que você aceita? O pior é você saber quais são os defeitos que você não vai aceitar. E é por isso que muita gente se frustra de arrumar alguém pensando que vai ficar, que vai isso na correria, porque não tem convivência, não conversa, não sai, sem se envolver, entendeu? Para você entender e falar, caramba... Eu preciso conhecer essa pessoa. Essa pessoa que, por exemplo... Por exemplo, um defeito que, pra mim... Gente, pelo amor de Deus, você tá andando com a pessoa tá escarrando. O quê? Escarrando. Escarrando. Ah, tá. Ai. É uma coisa nem idiota. namorado, isso até amigo. Opa, nem conheço. Desculpem quem faz isso, mas, poxa... Pelo amor de Deus. Ah, Angélica, mas isso não é um defeito. Pra mim e acabou. É muita exigência, tá tudo bem. Outro defeito... A pessoa ser uma pessoa que maltrata pessoas, moradores de rua, garçons. Para mim, isso é um defeito de conduta. Eu tô brincando falando sobre... Não, mas isso é um eu tô defeito falando... de... Mas tem gente que caráter, aceita, né? mas tem gente... Tudo bem, mas tem gente que isso não é um parâmetro. Que isso é algo que é... Apesar que hoje em dia atendimento... assim, os atendimentos em locais faz testagem. Faz testar a nossa paciência mesmo. Sim, não, mas faz testar a nossa paciência. Eu tô dando paciência. exemplos, assim, simples, bestas, porque... Não, mas sim, pra eu entendo, mulher, eu hoje entendo. em dia, a verdade é que nós vivemos num mundo, como você falou, que as mulheres elas estão cada vez mais capacitadas, mais evoluídas, donas de empoderadas, né, donas de si.
Mas eu ainda vejo muitas mulheres lindas, maravilhosas, como já aconteceu comigo, que também me acho linda, maravilhosa. Gente, pelo amor de Deus, é meu autoestima, tem que ser, né? Enfim, o mesmo jeito que eu sou. Que aceitaram um pouco, sabe? E aí, quando se viu, estava lá envolvida e não teve capacidade de bloquear, não teve capacidade de romper. Quebrar o ciclo, né? E eu acho que, assim, essas rodas de conversa, o network, o projeto, né, do Last Valley, gente, é tão importante. É tão importante porque a gente acaba conectando com histórias reais, entendendo como é que o que não é aceitável, por exemplo, para mim, pode não ser a partir de agora aceitável para você. Olha que louco. Essa convivência, essa interação de ter sempre mulheres falando sobre as suas experiências, a gente vai aprendendo a ter uma identidade, a identificar a nossa identidade e falar assim, caraca, realmente, cara, o mais importante não é a qualidade, é o defeito. Porque é o defeito que vai pegar na hora de você estar ali, ó, convivendo 100% com a pessoa, nu e cru, e o cara ali convivendo. Isso tem que ser alinhado bem antes. E para isso acontecer, você tem que saber quem você é. Quem você é em Deus, para quem acredita, né? Que eu acredito. Quem você é para a vida. Porque senão o cara vai chegar na sua vida e vai falar assim, tá, tudo bem. Igual ao meu caso, eu fui vice-presidente da Associação Fluminense de Jornalistas do Estado. Eu tinha que ir para eventos, eu tive, por exemplo, um namorado que era da igreja, era um cara super legal, mas não me acompanhava. Sabe aquela pessoa assim... sabe? Poxa, caraca! Sabe, aconteceu tal coisa e a pessoa... E aí você, poxa, vamos comemorar, cara, eu entrei a primeira vez na Globo. Chegou um momento que eu falei, cara, isso pra mim é um defeito. Eu não vou suportar. Eu vou precisar terminar. E foi dolorido pra mim porque eu gostava. E eu já tinha saído desse relacionamento frustrado, que foi desse noivado / né? Foi um relacionamento abusivo, né? Você nossa, totalmente tóxico. Nossa. Né? E aí eu falei assim, cara, a primeira vez que eu gosto pra caramba da pessoa. É um cara que eu não brigo, não me trai. Mas será que vai ser legal? Será que eu vou conseguir avançar e viver todos os projetos de Deus para minha vida e tudo que eu sonho com a pessoa que você fala e a pessoa fica assim... Tem que ser parceiro, tem que ser companheiro, tem que estar do lado, eu vou né? até Puxando pra vou cima. até o céu com a pessoa e a pessoa não me acompanha? Como assim? Então, eu vejo que o que, de repente, né, não era aceitável para mim, não vai ser aceitável para você a partir de agora. O que não é aceitável para você nessas conversas, a gente vai se identificando, né? Meninas, então, para finalizar, queria que cada uma eu vou responder essa pergunta. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Pode começar. Bom, o empreendedorismo me escolheu na marra. Como eu tinha falado no início, nunca pensei em ser empreendedora, porque ser funcionária pública te dá aquela segurança e aquele comodismo. Estabilidade. É estável, eu sabia exatamente quando eu ia receber o próximo salário, mas também seria sempre aquele mesmo salário, nada iria mudar, sabia tudo. Então, quando eu me tornei empreendedora, tudo virou de cabeça para baixo, porque eu já não tinha mais o controle que o emprego público me dava. Então, agora, não sei exatamente quanto que eu vou receber mês que vem, não sei exatamente quando eu vou receber mês que vem, e isso também me traz aquele sentimento de... aquela coisinha assim no coração, na barriga, aquele friozinho. E isso é bom, porque agora eu não estou mais no comodismo. Então, com certeza, o empreendedorismo foi lá e me laçou na marra. No meu caso, que trabalhei mais de 12 anos servindo, eu escolhi o empreendedorismo no pior momento da minha vida. Quando eu vi a situação crítica que eu passei e vi um modelo de negócio. Como que eu posso ajudar essas mulheres que passam por relacionamentos abusivos, tóxicos? Como que eu posso empoderar elas? E aí foi onde eu olhei para mim, com apoio de amigos que me incentivaram, né,
a fazer pós em investimentos e em educação financeira. Me especializei em educação financeira comportamental para as mulheres e hoje é um prazer qualquer lugar que eu esteja falar de educação financeira e de empreendedorismo feminino para qualquer mulher que eu possa levantar, empoderar, transformar, deixar uma sementinha que ela é protagonista da vida dela, que ela nasceu para dar certo, que ela nasceu para brilhar. E empreender não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Desde que você tenha uma ideia boa de solucionar um problema e tenha um propósito. Porque o propósito ele sobressai sobre a parte financeira, né? E o dinheiro é fácil de ganhar, mas depois que você ganha, aquele dinheiro é suficiente, satisfaz? Agora, quando você trabalha para o propósito, você não trabalha pelo dinheiro, você trabalha pela satisfação de ver o seu cliente, a sua cliente, a sua aluna, no meu caso, né, satisfeita e tendo resultado e compartilhando com a gente. É isso. Eu digo que eu escolhi o empreendedorismo, porque quando eu me vi, eu tinha um bom salário, eu trabalhava como consultora corporativa da Claro para uma autorizada, tinha um salário muito bom. Tinha uma comissão, na verdade, tinha uma comissão muito boa. O salário era um salário fixo, mas eu tinha a comissão, sempre tinha backlog, para quem conhece a área. Mas eu cheguei num momento em que eu comecei a trabalhar paralelo na área da comunicação, ainda fazendo a faculdade de comunicação, e comecei a viver esses dois mundos, sabe? E eu falei, não quero isso. Eu vou pedir demissão, eu vou fazer minha monografia, e eu vou arriscar. Eu já sabia que eu ia passar dificuldade. Eu já sabia que eu ia ter que passar por uma transição, porque seria um caminho sem volta para mim. Porque quando eu coloco algo para fazer e ecoava aquelas palavras de você começa tudo e não termina. Eu falei, não, agora eu vou terminar. Então, eu escolhi o empreendedorismo. E, assim, foi um caminho muito desafiador, e digo que ainda é, porque quando eu me vi finalizando a minha faculdade, eu fiz uma oração, me lembro que eu fiz uma oração, e eu sempre falo que Deus, eu acredito muito que Deus fala comigo, assim, foi uma coisa muito, muito louca, porque eu me lembro que eu tinha R$38 na conta. Eu falei assim, Deus, eu não tenho nem como comprar mistura, né? Como diz lá em mim, não tem como fazer nada. Isso é anos atrás, 2015. E eu ouvi, pega esses R$38, vai no mercado, né, que é o mercado famoso aí, vai no mercado, compra leite condensado, achocolatado e as tampinhas para brigadeiro, faz, vende e multiplica. E desde essa época eu consegui ir multiplicando, e multipliquei de 80 fiz 160, de 38 fiz 80, de 80 fiz 160 e fui multiplicando. E hoje eu tenho esses dois paralelos. Tem equipamento de fotografia, mas também tenho a fabricação dos doces. Então, eu escolhi empreender, independente da área, independente de onde. Como vai vir o dinheiro, eu sei que eu nasci para reinar. Eu nasci para fazer dinheiro, din-din. E eu acredito que daqui a um tempinho eu vou estar milionária. Gravada aí, que eu vou fazer meu primeiro milhão esse ano, se Deus quiser. Isso aí. E, gente, meninas, obrigado, tá? Acho que vocês se conectaram um pouquinho, né? Sim. Deu para conectar um pouquinho, né? Então, gente, olha só. Então, não esqueçam, tá? De curtir, compartilhar. Fiquem de olho também nos cortes, tá bom? Lá no Instagram, lá no TikTok. E até a próxima.